Thaís, Oi, vai apresentar alguma coisa em slide? vou. Vai? Vou. Que se quiser já projetar inicialmente. Ah, tá. Tá abrindo aqui. Thaís, eu acho que dentro de uns 2 minutos nós podemos dar início, tá bom? Tá bom. Vocês conseguem ver aí os slides? Sim, tá aparecendo na tela. Ok. Perfeito, Thaís. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos hoje com a professora Thaís Begani, que vai dar boas-vindas aí através do tema Cuidados com a Higiene e Saúde Mental. E hábitos nos tempos, né, infelizmente, que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19. Gostaria de agradecer a todos, nós estamos aqui para demonstrar a vocês, né, a ação e também a preocupação do Pitágoras Uberlândia está deixando sempre todos atualizados, a comunidade, tanto a comunidade em geral como a comunidade acadêmica. Então, vamos ter um sábado iluminado, né? Desculpa, uma sexta-feira, tá uma sensação de sábado, mas é uma sexta-feira, todos iluminados, sejam todos bem-vindos. Professora Thaís Begani, pode ficar à vontade, tá? Em dar início. Muito obrigada a todos os docentes que estão aqui presentes também, tá? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a nosso pequeno momento, né, para a gente falar um pouco sobre esse assunto que parece ser um assunto que está defasado, mas na verdade não está, né? Eu já ouvi pessoas falando assim: nossa, mas eu não aguento mais falar de Covid, não aguento mais falar de coronavírus. Mas mesmo assim é um assunto que a gente tem que estar, né, falando, porque eu ouvi um médico amigo meu falando que a questão da pandemia, do coronavírus, né, da Covid-19, nós temos um vírus, né, que faz todo o processo né, das doenças e etc. Só que um grande problema da doença é o comportamento humano. E aí ele fez uma comparação com a dengue, né? Todo mundo sabe como que previne dengue, como que evita que o mosquito prolifere, porque, né, e as pessoas sejam infectadas com a dengue. Mas cada ano que passa, mais e mais pessoas estão, né, tendo dengue. Por quê? Porque é uma questão de comportamento. E essa pandemia, né, apesar de ter questão toda, né, de vírus e etc., ela também tem a ver com o comportamento do ser humano. Né? Será que nós, seres humanos, realmente sabemos o que é? Ou a gente só já ouviu falar várias vezes? Né? Então, quando me convidaram para poder fazer essa live, eu falei,
tem que ser esse assunto, né? Para que a gente possa falar mais uma vez e mostrar mais uma vez a importância da mudança de comportamento com relação a essa pandemia. E só antes, né, da gente começar, a professora Cristina ainda já falou, então meu nome é Thaís, eu sou professora do curso de enfermagem, né, da Faculdade Pitágoras, e quero desejar, né, um bom dia para vocês, uma boa live aí, e qualquer coisa vocês podem perguntar, né, e sejam muito bem-vindos. Então, quando a gente fala dessa questão, né, da Covid-19, igual eu estava dizendo, tem muito a ver com a questão comportamental, né? Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar o que eu estou fazendo para diminuir, por exemplo, os casos, né, de Covid-19. E aí uma outra pessoa me falou uma coisa e eu achei bem interessante, né, que ela perdeu duas pessoas da família e ela falou que a doença só passa a ser, né, às vezes vista por uma pessoa quando a doença chega até a sua família. Eu achei isso muito forte o que ela falou, né, com relação a isso, porque ela falou: eu só tomei consciência da gravidade da doença depois que eu perdi duas pessoas da minha família. Então, isso é uma coisa a se pensar, né? A gente não quer que isso aconteça com a nossa família. Então, o que eu estou fazendo, né, para evitar? E aí, hoje, a gente trouxe o quê? A gente vai comentar um pouquinho o que é a doença, né? Quais são os sinais e sintomas para a gente reforçar essa questão. E vamos entrar em alguns cuidados. Por exemplo, quando eu saio de casa, o que eu faço com a chave do carro? O que eu faço com o celular que eu levo? Né? A gente não consegue ficar sem um telefone. O que eu faço com esse telefone? O que eu faço quando compro verduras, né, frutas e chego em casa com essa sacola? Já comentar um pouquinho sobre isso. E para a gente fechar depois, como é que está a nossa saúde mental? Né? A minha mãe fala assim, nossa, eu ligo a televisão, só notícia, só notícia. E ela começou a ficar meio deprimida, meio ansiosa. Começou até a ter alguns sinais, sintomas que são, né, relacionados à doença, de tanto ela ver informações, aquele bombardeio de informações. Falei para minha mãe, mãe, você está proibida de olhar o WhatsApp e de ligar a televisão. Nós vamos fazer assim, fica um tempo sem ver televisão, sem olhar o WhatsApp. E aí ela foi melhorando essa questão da ansiedade, né? A gente fica muito ansiosa, minha mãe é do grupo de risco, então minha mãe não sai de casa, já tem mais de 60 dias. Então, tem toda essa questão, né, do medo, da ansiedade, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E fiquem à vontade aí para fazer perguntas quando vocês quiserem. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Covid-19, né, ela é uma doença viral causada por um vírus, né, chamado coronavírus. E essa doença, ela tem, né, uma característica, ela pode apresentar pessoas assintomáticas. O que seriam pessoas assintomáticas? São aquelas pessoas que estão com a doença, estão né, com a infecção, com a contaminação com o coronavírus, porém ela não manifesta nenhum sinal, nenhum sintoma. O que a gente pode chamar de sinais e sintomas? Quando eu falo de sinais, é aquilo que eu consigo ver que a pessoa está apresentando, né? Então, são situações que eu consigo observar. Quando eu falo de sintomas, são situações que eu não observo. A pessoa, para saber que ela está com aquele sintoma, ela tem que me contar. Então, a Covid-19, ela tem pessoas assintomáticas e, estatisticamente falando, chega a ser a maioria dos pacientes, né, cerca de 80% dos pacientes que estão com coronavírus, eles não vão apresentar nenhum tipo de sintomas, e aí é o problema, né, por isso a insistência do isolamento social, né, porque eu não sei se eu estou, né, com coronavírus, eu não tenho sintomas, mas mesmo não tendo sintomas, eu estou transmitindo, né? A OMS falou uns 3 dias atrás que o paciente assintomático, a chance de transmissão é pequena. No dia seguinte, ela voltou atrás, né? Falando assim, não, que o paciente com assintomático, ele também tem capacidade de transmissão do vírus. Então, como que eu vou saber se eu tenho ou não tenho, se eu não tenho sintomas? Então, esse é o grande problema aí que a gente vê com relação ao coronavírus. E aqueles pacientes que vão apresentar quadros respiratórios.
o que seriam quadros respiratórios? A gente já vê que o coronavírus ele tem algumas características de sinais e sintomas. E o principal dele com relação a quadro respiratório é a falta de ar, a dispneia, né? Então, o paciente ele vai apresentar desde quadros leves a quadros mais graves. E aí a gente fala que, né, matematicamente falando, só 5% das pessoas que apresentam, né, o coronavírus, ele tem uma dificuldade maior respiratória, uma insuficiência respiratória, né? Então, essa insuficiência leva esse paciente a necessitar de um aporte, né, de um suporte ventilatório. É o que ele vai para o respirador, vai para uma UTI e vai para o respirador para usar uma máquina para respirar por ele. Né? Então, 5%. Mas eu não gosto muito quando se fala de saúde. Claro que os dados são importantes, né? Os dados epidemiológicos, eles são importantes. Só que se a gente ficar pensando só em dado, mas são só 5%. Mas faz a conta aí de 5% de mais né, de 70, 80 mil pessoas que estão aí com a doença. Então, a gente tem que pensar que o dado, 5%, parece pouco. Na verdade, não é pouco. E se você estiver, né, Deus me livre e guarde, alguém estiver entre os 5%, para você foi 100% de chance de ter aí uma insuficiência respiratória. Então, a gente tem que cuidar, né, dessa questão. Mas, enfim, então é uma doença, né, que causa sintomas respiratórios, que vão variar desde pessoas que não têm sintomas nenhum, que chama de assintomáticos, até pessoas que apresentam quadros leves ou quadros mais graves. E aí entra aquela questão, né, do grupo de risco. Por que a gente fala de grupo de risco? São pessoas que têm uma maior capacidade, não capacidade, mas uma maior chance de apresentar esse quadro mais grave. Então, entra aí, né, as pessoas maiores de 60 anos, pela própria questão do sistema imunológico, de ser pessoas mais velhas. Tem a questão das pessoas que já têm algum tipo de patologia, né? A gente chama de comorbidade, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, quem faz tratamento para o câncer e etc. São pessoas também que entram aí nesse grupo de risco. E aí entram também uma outra parte da população, os obesos também entram nesse grupo de risco, pessoas, o hipertenso, pelas medicações que ele toma, então ele entra nesse grupo de risco. Então, são pessoas que, se elas, né, tiverem a doença, elas têm uma chance maior de estarem nesses 5% aí das pessoas que têm o quadro mais grave e que necessitarão de um aporte respiratório, né, de um suporte respiratório, uma ajuda mecânica para respirar. A gente fala desse grupo de risco. Mas falando aí, né, de coronavírus, então, só para a gente fechar essa parte. Ele é um vírus, né, da família dos vírus que causam infecções respiratórias. Por que a gente ouve falar o novo coronavírus? Porque já existia esse vírus aí, né? Eu gosto de brincar com meus alunos no mercado, entre aspas. Foi descoberto um novo vírus, né, com uma genética diferente, em 31 de dezembro de 2019. Eu fui lá atrás agora, né? De 2019. Por quê? Foram registrados casos na China, e aí chama, né, o novo coronavírus. E aí chamou essa doença de Covid-19. Então, é aí que surgiu. Né? Se a gente for pensar, é uma doença bem nova, né? Por isso que toda essa questão aí de achar uma vacina, de descobrir uma medicação, usa essa, usa aquela. Eu começo a usar uma medicação, eu descubro que os efeitos colaterais são piores do que aquilo de bom que ela faz. Então, fica nessa questão aí, né, do que vai fazer, que tipo de tratamento. E aí, as pessoas que lidam, né, diretamente com a doença, vigilância epidemiológica, né, a OMS. Então, são pessoas que estão o tempo todo aí descobrindo coisas novas. Por isso que cada dia chega uma informação diferente. Não é porque eles não sabem, é porque eles vão descobrindo, porque para eles também é novidade, né, com relação a esse vírus. E quais são os sinais e sintomas? Né? Falando assim, esses são os sinais e sintomas clássicos da Covid-19. Então, as pessoas que, né, aquelas que serão sintomáticas, que a gente fala, né, que apresentarão sinais e sintomas, elas terão quais tipos de sinais e sintomas? A gente fala que
o que caracteriza, né, os estudiosos, eu li muita coisa a respeito, que o que caracteriza o coronavírus, que às vezes diferencia ele de outras patologias respiratórias, é a presença de febre. Por exemplo, se a pessoa tiver uma dor de garganta sem febre, provavelmente é uma dor de garganta, né, é uma irritação na garganta por algum outro vírus, ou alguma bactéria, ou algo alérgico, por exemplo, né? Então, eles associam muito com a febre. Mas sinais e sintomas mais comuns é a tosse, ela pode ser uma tosse seca ou uma tosse produtiva, que a gente fala, né? Aquela tosse que o peito tá cheio, então é essa tosse, mas geralmente é uma tosse mais seca. Febre, o paciente pode apresentar febre. A dor de garganta, que nem todos apresentam, mas pode acontecer. E dificuldade para respirar. E aí esses são os sintomas mais comuns. Tem outros sintomas? Tem. Já foi relatado em pacientes com Covid-19, com conjuntivite, já foi relatado. Pacientes que apresentam problemas gastrointestinais, diarreia, dor no abdômen, também já foi, já foi apresentado, mas não são sinais e sintomas comuns. Os comuns são esses aqui que eu falei para vocês. E desses comuns, quais são os mais comuns? É a tosse, a febre e a dificuldade para respirar. São esses os mais comuns aí que o paciente vai apresentar. Só, gente, eu gosto muito de falar isso em sala de aula, né? Não é porque você está tossindo que você está com coronavírus, não, tá? Então, a gente fica meio assim, né? Assustado. Começou a tossir, meu Deus. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Thaís, diga. Será que você me permitiria só fazer um adentre? Pode ser? Claro. Hoje também, né, pelo Ministério da Saúde, a anosmia, né, é algo que hoje é uma característica dentro dos 70% dos pacientes com Covid, ou seja, a perca do olfato. Então, Sim. hoje nós temos em muitas, um dos testes, né, que estão sendo feitos também, chama Smell Test, que é o teste olfativo de alguns produtos. Lembre-se, alguns produtos que são listados pelo Ministério da Saúde para fazer o teste, né, o Smell Test. Então, por exemplo, se você hoje pegar uma pequena porção, né, molhar num cotonete, por exemplo, uma substância, hoje é muito aceita, como exemplo, perfume, vinagre, alguns sucos cítricos, a questão também do cravo, e você ter a perca olfativa, hoje é um grande sinal possível também, né, infelizmente, de Covid-19. Só queria fazer um adentro, porque hoje é um teste tão fácil, né, das pessoas fazerem, as fábricas, as indústrias também já estão acatando e realizando, então hoje chama, né, o que a gente tem a anosmia. Obrigada e desculpe aí, Obrigada só dando uma ilustração. Tá certo. E tem muitos pacientes também que relatam, além da perda olfatória, né, a perda gustativa, né? Também não sente, ele não sente gosto e nem sente cheiro. Tem pacientes que relataram isso também. Então, assim, como que ele é transmitido? Né? A gente já sabe, já ouviu falar, mas vamos reforçar aí essa questão de como que esse vírus é transmitido. E a gente vai entender o porquê da necessidade, né, de se usar máscara, do isolamento social, distanciamento, na verdade, né? Distanciamento social, todo o cuidado que se tem, né, para diminuir o número de pessoas em lojas, diminuir o horário de atendimento e toda essa questão. Então, a transmissão, ela vai acontecer de uma pessoa doente para outra. E aí que eu falei para vocês antes, né? Sejam pessoas sintomáticas ou assintomáticas. Então, por exemplo, a pessoa está doente, tossiu, colocou a mão na boca. Por isso que se fala para não colocar, né, a mão na boca quando tossir. E aí eu chego perto dela e ela vai me cumprimentar. E ela dá a mão para mim. E eu peguei na mão dela. A mão dela, ela tossiu, né? E aí ela contaminou a mão. E aí a gente tem muita mania, né, gente? Pôr a mão no rosto. Principalmente quem usa óculos. Toda hora põe a mão no rosto. Então a gente tem muito essa mania. Põe a mão na boca. É uma possibilidade de contaminação. Gotículas de saliva. Eu estou conversando com a pessoa. Por isso aquela né, recomendação de se ter aí pelo menos 2 metros de distância, né? De 1 metro, 2 metros de distância de uma pessoa para outra. Para evitar contaminação com essa gotícula. Espirro, a pessoa espirrou em você,
tossiu, né? Catarro e qualquer tipo de objeto contaminado, por exemplo, celular, mesa, maçaneta, algum tipo de brinquedo, teclado de computador. Por isso que é tão importante, aí entra aquilo que eu falei para vocês, o comportamento, né, de manter tudo isso, eu ter a consciência de se eu estou com algum tipo de sintoma respiratório, né, o certo é eu ficar isolado 14 dias, mas dentro da minha casa tem pessoas, então eu vou isolar dessas pessoas que estão na minha casa, ter o cuidado, né, de limpar celular, mesa, maçaneta e daí por diante, né? Então são situações que a gente tem que começar a atentar para elas, né? Porque são coisas, gente, que elas não transmitem só, né, a chance de transmissão só do coronavírus. Tem outros problemas. Só que a gente vivia naquele dia a dia, né, tão corrido que a gente não atentava muito para isso. Hoje a gente começa a perceber, nossa, quantas vezes eu cheguei em casa da rua e não lavei as minhas mãos para comer, por exemplo, né? Quantas vezes eu peguei ônibus, peguei lá na barra do ônibus para segurar e a mesma hora eu coloquei a mão na boca. Então, coisas que a gente não prestava muita atenção e que agora a gente começa a atentar para isso, né? Então, isso aqui são as principais formas aí de transmissão do coronavírus. Então, a gente tem que, né, não só... eu gosto muito de falar isso, que eu não tenho que pensar só em mim, né? Mas eu não tô doente, eu não tô, né? Eu não vou usar, não vou fazer. Mas eu tenho que pensar não só em mim, eu tenho que pensar no outro também, né? Por que eu vou fazer distanciamento social, né? Para quê? Porque eu tenho que pensar no outro também. Tem o risco de eu me contaminar? Tem, mas também tem o risco do outro se contaminar. Então a gente tem que pensar nisso também. E aí, como que eu vou me proteger, então? Né? E aí entra, fazendo uma analogia novamente da questão da dengue, que eu gosto muito de fazer essa analogia. As pessoas falam assim, mas eu cuido tanto do meu quintal é todo limpinho, e mesmo assim eu tive dengue, porque o meu vizinho não cuida do quintal dele. E aí vem aquela questão do comportamento, né, que eu estou falando para vocês. Eu não tenho que pensar só em mim, só na minha casa. Eu tenho que pensar também na casa do vizinho, né, na outra pessoa. Então eu vou trabalhar, eu tenho que sair para trabalhar, não tem como eu fazer home office, né, trabalhar em casa. Então eu vou fazer todas as medidas de prevenção, de precaução. Vou usar máscara, vou manter o distanciamento social. Se eu trabalho no computador e amanhã vai ser o meu colega no mesmo computador, eu vou, né, higienizar esse computador depois que eu usar e daí por diante. Então vamos lá, o que a gente vai, que a gente usa aí, né, para formas de proteção. Então, sempre lavar as mãos, né? A higienização das mãos é muito importante. Água e sabão. Se não tiver como eu usar água e sabão, eu vou usar o álcool gel, né? Mas o ideal seria água e sabão. Quando eu tossir, né, aí tem aquela história, né, de cobrir o nariz. Aí aqui a literatura fala de lenço ou com o braço, né? Quando eu venho com o braço assim, ó, e tuço ou espirro perto do cotovelo, para não colocar as mãos, para evitar o que eu falei para você. Tossi, vou lá e abro a maçaneta da porta, né? E aí eu contaminei a maçaneta e daí por diante. Evitar tocar olho, nariz, boca, né, com as mãos sem lavar. E aí a gente tirar aquela mania que a gente tem de colocar a mão no rosto toda hora. Isso também é importante. Manter a distância mínima aí, né, de pelo menos 2 metros de qualquer pessoa. É que fala pessoa tossindo ou espirrando, mas eu vou abrir um adendo. Eu sei, será que aquela pessoa, se ela for assintomática, ela também não sabe que ela está doente, né? Então, manter esse distanciamento é importante. Por isso, quando você vai ao supermercado, tem aquelas marcações no chão, que lá não é um exagero, né? A gente tem que seguir aquilo lá. E eu já fui várias vezes ao supermercado, porque aqui em casa quem está saindo sou eu, né? Então a gente tem que ir ao supermercado, tem que essa colão, essas coisas. E aí a pessoa não obedece o distanciamento. E aí você é obrigado a falar para ela, ó, né, mantém distância. E as pessoas, muitas das pessoas, elas não seguem esse distanciamento. Evitar abraço, beijo, aperto de mão. E aí a gente vê muito, né, que a gente fala muito do brasileiro, ele gosta muito de cumprimentar, beijando, abraçando, né? E a gente tendo que ter uma nova forma aí de cumprimentar.
né, só para fazer um parênteses aí sobre mim. Eu acho, eu não dou conta de chegar, agora não, né? Agora a gente mudou, mas eu acho tão estranho de chegar num lugar e falar só para a pessoa assim, bom dia, boa tarde, não apertar a mão, não dar um abraço, mas são coisas que a gente teve que começar a aprender a mudar, né? E de não poder fazer esse tipo de coisa. Olha eu coçando meu nariz, tá vendo? Então isso a gente tem essa mania. E aí, né? Aí até o que eu pesquisei falava assim, né? Adotar um comportamento amigável sem contato físico. E aí eu li uma reportagem falando assim que agora com o uso das máscaras, com não poder encostar no outro, vem aquela questão, né, de sorrir com os olhos. Não sei se vocês já viram essa frase em algum lugar. Em tempos de pandemia, aprenda a sorrir com os olhos. Né? Porque se você está de máscara, a pessoa não sabe se você está sorrindo. Então você tem que aprender a sorrir com os olhos. Outra coisa, higienizar com frequência celular, brinquedos das crianças. O ideal seria a higienização com o álcool 70, né? Mas eu andei lendo algumas coisas, falar o seguinte, se eu não tenho álcool 70, não tenho, até aquele lenço umedecido que usa para fazer a limpeza do bebê, né? Ele também pode ser usado, se eu não tiver outras coisas. Mas o importante é higienizar celular, brinquedos e etc. Não compartilhar o uso pessoal, objeto pessoal, toalha, talher, prato, copo, né? Uma das coisas que se faz quando, a gente vai ver isso aqui mais para frente, quando se tem uma pessoa que está doente em casa, é separar. Separar copo, talher, prato, a roupa, quando for lavar separado. Tem toda uma logística assim. Manter os ambientes, né, limpos e bem ventilados. Então, de preferência, né, passar álcool no chão quando for fazer a limpeza da casa e daí por diante. Evitar a circulação desnecessária pelas ruas. Você tem que sair? Por que você vai sair? É porque você realmente tem que sair? Ou você vai sair porque você quer, né? Eu moro no centro da cidade. Então, assim que o comércio abriu, né, que ficou um tempo sem funcionar, e depois o comércio abriu. Gente, vocês não têm noção. Parecia assim, que saiu de um domingo, né? Quando o comércio estava fechado. Saiu do domingo e o outro dia o comércio abriu, como se fosse uma plena segunda-feira, véspera de Natal. Tanto de gente que tinha. E aí você pergunta, será que aquelas pessoas realmente precisam estar lá? Ou elas foram porque foram, né, bater perna? Tem essa questão. Então, evitar estádio, teatro, shopping, shows, né? São coisas que já estão canceladas, proibidas, você não está com livre acesso. Mas a gente tem que evitar, porque o shopping está aberto, as igrejas, né, estão abertas, estão obedecendo o distanciamento e etc. Mas o principal é, se você puder, fique em casa. E se você estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos, né, e aquelas pessoas que a gente falou, que tem algum tipo de doença, né, uma hipertensão, diabetes e etc. E ficar em casa, a recomendação é 14 dias, né, porque é o tempo que a patologia da doença demora aí para fazer todo o ciclo dela e o ciclo de contaminação. Dormir bem, né, e ter uma alimentação saudável. Por que isso? Porque melhora o seu sistema imunológico, né? As suas células que vão combater qualquer tipo de infecção que você possa ter. E usar máscara. Máscara caseira, né? O artesanal, aquela de tecido e etc. Lembrando que as máscaras de tecido, aquelas máscaras de pano, né? Elas têm que ser de um pano mais grosso, de preferência duas camadas, e pessoas que não são da área da saúde, né? Quem é da área da saúde, estiver trabalhando, não pode usar essas máscaras artesanais, essas máscaras caseiras que a gente fala, tá? E se você, né? E se a gente ficar doente? E se alguém ficar doente? O que tem que ser feito? Primeiro, se eu tivesse, né? Se a pessoa tiver sintoma de gripe, eu vou evitar o contato físico com outra pessoa, já falou isso, né? Principalmente os idosos, os doentes crônicos. E ficar em casa por 14 dias. Quando que isso, gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, quando que eu vou procurar um hospital? Espirrei para o hospital? Não. Eu procuro o hospital quando eu estiver com sintomas mais graves. Como que eu sei? Dificuldade para respirar. Então, se eu estiver com dificuldade para respirar, eu procuro o hospital. Vamos fazer uma observação aqui.
Quando não tinha esse coronavírus, você estava com um resfriado, estava tossindo, nariz escorrendo, você ia para o hospital? Não ia. Às vezes, hoje, né, pelo alarde, pelo medo que as pessoas têm, qualquer espirro que ela dá, ela quer ir para o hospital. Mas não se deve. Então, a recomendação dos especialistas é: procure um hospital se você estiver sentindo falta de ar. Caso contrário, você toma as medidas necessárias, né? Você vai isolar, vai separar tudo em casa e daí por diante. Se você tiver alguns sintomas mais graves que realmente estão te incomodando, aí você procura o hospital. Isso é o que é recomendado aí pelos órgãos competentes. A pessoa fez o diagnóstico, né? Fez lá o teste rápido, fez a sorologia, fez SUAB, que são os exames que se tem, e deu positivo. O que ela vai fazer? Né? Ela, em termos de recomendações, a partir de agora, o que eu tenho que fazer na minha casa? O que eu tenho que fazer, né, com as pessoas que tiveram contato comigo? Porque são pessoas que podem também ter se contaminado. Então, as recomendações são: ficar em isolamento domiciliar, ou seja, não vou sair de casa, em hipótese alguma, né? Porque se eu estou doente, a chance de contaminar outra pessoa é grande. Vou usar máscara o tempo todo. Se eu estiver no meu quarto sozinha e ninguém entrar no meu quarto, eu não preciso, mas de preferência ficar de máscara. Se eu for uma pessoa que mora sozinha, ou então é a mãe da casa, só ela faz comida, ela vai ter que cozinhar, então ela vai usar máscara o tempo todo durante o momento que ela estiver fazendo a comida. Vai cobrir nariz e boca o tempo todo. E o cuidado com a higienização das mãos. Toda vez que a pessoa for ao banheiro, lavar as mãos com água e sabão e sempre limpar o vaso, né? De preferência aí com álcool ou com água sanitária, ou algum outro produto aí, né? De desinfecção. Então é importante manter esse banheiro sempre limpo. E aí separa o que eu falei para vocês, né? Vai separar a toalha, vai separar garfo, faca, colher, os utensílios, copo, tudo separado. Então, a dona fulana está com coronavírus. Então, tudo que é da dona fulana, a gente vai separar que é dela. E aí não vai misturar com outras pessoas. O lixo tem que ser separado dessa pessoa para ser descartado. Aonde essa pessoa sentar, né? Caso seja um lugar que seja compartilhado. O ideal não é compartilhar, o ideal é essa pessoa ficar isolada também em casa. Mas se ela compartilhar aí, né, sofá, cadeira e etc., tem que ser sempre limpos com água sanitária ou com álcool 70. Né? Então, o tempo todo, se eu tenho uma pessoa em casa que está com coronavírus, o tempo todo tem que fazer essa higienização aí do ambiente. Outra coisa importante, gente, manter a janela aberta, né? Manter a casa aberta, a casa arejada, para que possa, né, ter essa circulação de ar aí, né? E limpar a maçaneta frequentemente, toda vez que a pessoa colocar a mão, tem que limpar tudo isso. Se o paciente morar sozinho, não morar sozinho, o que a gente tem que fazer? Os outros moradores têm que se separar, dormir em outro cômodo, ficar longe aí, separado dessa pessoa, né? E continuar com outros tipos de orientações. Por exemplo, manter a distância mínima de 1 metro, né, com relação... Se é um momento que eu preciso ter contato com esse morador, então, ter uma distância aí de pelo menos 1 metro, limpar sempre os móveis, né? Se a pessoa tiver um diagnóstico positivo, todas as outras pessoas, elas têm que ficar aí 14 dias em isolamento também, porque a gente chama de pessoas que são concomitantes, né? Pessoas que tiveram contato, pessoas que tiveram contato com essa pessoa que está doente, ela também tem que ficar em isolamento por 14 dias. E aí uma observação, então, a mãe está doente, aí tem o filho e o pai. A mãe está doente, mas o filho e o pai também tem que ficar 14 dias. Se nesse período de 14 dias, o filho ou o pai der positivo ou apresentar sinais e sintomas, né, de síndrome respiratória, eles vão ficar 14 dias em isolamento. Então, é como se começasse a contar novamente. Né? Então, a mãe diagnosticou hoje. Então, ela vai ficar 14 dias e as pessoas com ela também. Aí, daqui 5 dias, o pai deu positivo ou o pai começou com sinais e sintomas. Então, ele vai ter que ficar mais 14 dias em isolamento. Por que isso?
Porque a partir daquele momento é que ele começou a apresentar sinais e sintomas de Covid. Então, ele tem que ficar 14 dias em isolamento. Tá? Isso também é muito importante. E procurar, né, o serviço de saúde, de acordo com a recomendação das autoridades sanitárias, quando a pessoa apresentar a falta de ar. Então, esses são os cuidados que precisam ser tomados caso tenha alguém positivo em casa. E aí, umas dicasinhas importantes aí, né, para a gente poder seguir. Eu vi um site, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles montaram esses, eu não sei como é que chama esses negocinhos aqui, podcast, acho que é podcast que chama, de algumas orientações. Eu achei tão interessante que eu resolvi trazer para compartilhar para vocês, né, mas eu identifiquei, ó, que a fonte que eu retirei foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que eles começaram a falar, né? Então, eles postaram isso nas redes sociais deles, até para chamar atenção, né? Instagram, Facebook, que aí acaba chamando a atenção das pessoas. Então, frutas. Toda vez, né, que a gente chegar com essas frutas do sacolão, do supermercado, é importante lavar. A gente tinha a mania, né, de lavar apenas aquelas frutas que eu vou comer a casca, por exemplo, maçã e etc. Só que a gente tem que lavar também aquelas frutas que tem com casca. Por exemplo, laranja. Eu não vou comer a casca da laranja, mas antes de descascar aquela laranja, de preferência, na verdade, antes de guardar na geladeira, ou, né, ou colocar na fruteira, onde você põe na sua casa, o importante é o quê? Você lavar com água e sabão aquela fruta. Não só a laranja, né, mas outras frutas, verduras. Então, lavar com água e sabão. De preferência, antes de você guardar na geladeira. É uma dica de higiene aí, né, com relação à prevenção do coronavírus. As unhas, manter as unhas sempre curtas, né, para evitar acúmulo de sujeira e etc. E uma recomendação também, que eu já li em vários locais falando, evitar o uso de unhas postiças. Então, as pessoas que têm, né, unhas postiças, o ideal seria retirar aquela unha, porque acumula muita sujeira, né, e tem muito risco aí de acumular até o próprio vírus. Então, tirar aí a unha postiça. Celular, né? A gente não consegue. Hoje, às vezes, eu vou em algum lugar rápido, assim, eu nem tô levando celular mais, tirar o celular de casa. Mas não tem como ficar sem celular, né, gente? Você precisa falar com alguém, tá trabalhando, tem que levar o celular. Então, uma recomendação que eles dão e uma ideia que eles dão é enrolar naquele filme PVC. Aquele filme que você usa para enrolar, né, comida e etc. Usar aquele filme PVC. E aí você usa, né? Você consegue falar, discar com ele. E aí, quando você chegar em casa, você tira aquele filme e higieniza suas mãos. Se não tiver como colocar esse filme, né, esse filme de PVC, você vai fazer a higienização dele com o álcool 70. E como eu falei para vocês, não tem álcool 70, pode usar até aquele lenço umedecido também, que eu já li algumas coisas de infectologistas falando sobre isso também. Mas o ideal é o álcool 70%. Mas eu achei muito legal essa ideia de você enrolar o celular no filme PVC. Se vocês já observaram, né, supermercado, você vai pegar aquela maquininha de cartão, eles já estão enrolando aquela maquininha de cartão nesse filme PVC. Não sei se vocês já viram, né? Até para a pessoa coloca o dedo para digitar a senha, eles vão lá e trocam o filme PVC. Também é uma outra ideia. Dinheiro, né? Sempre manter um local longe das crianças, isso não só por causa do corona, né? Mas é importante. Colocar dentro de uma caixa, uma bandeja, é um exemplo que eles dão. E para quê, gente? Para que esse dinheiro não fique circulando dentro de casa. E depois que eu manusear esse dinheiro, lavar as minhas mãos com água e sabão ou com álcool gel 70%. Então, o que eles falam? É deixar no local, só preciso tirar, né? Vou tirar esse dinheiro do bolso. Deixa no local só na entrada da casa, não fica circulando com esse dinheiro por toda a casa. É uma outra coisa que é uma recomendação que eles trazem. Quando você sair, né, de casa, você precisa sair de casa? Precisa. Então, tomar um banho. Então, você saiu de casa, voltou para casa, antes de você ter contato com seus familiares, né, com as pessoas da sua casa, você toma um banho. Tu tira a roupa,
toma um banho e só a partir daí você tem contato com seus familiares. Não é só para quem trabalha na área da saúde, né? Eu fui ao supermercado, fui ao sacolão, fui em algum lugar, chego em casa, tiro a roupa, tomo um banho e aí eu tenho contato com meus familiares. Também é uma dica importante que eles trazem. Chave. Chave é um problema, né, gente? O que eu faço com a chave? Se é a chave de casa, você põe na bolsa e deixa na bolsa. A chave do carro. O que você faz com a chave do carro? Porque você tem que pegar a chave, depois que você foi no supermercado, você tem que abrir a chave do né, o carro e etc. O que eles trazem, né, também de dicas com relação às chaves? Lavar com água e sabão, caso seja possível, né? Ou passar o álcool 70. E sempre deixá-la na entrada da casa, não ficar circulando com essa chave aí, né, em toda a casa. Então, coloca, né, um local lá perto da porta para você deixar essa chave. Também é uma dica interessante, uma dica importante. Então, assim, eu trouxe algumas, né, dessas dicas que eu achei bem interessante, coisas assim do nosso dia a dia, né, que a gente às vezes não sabe o que fazer, como fazer. Outra dica importante que eu já li a respeito também é você tirar um sapato para você sair. Então, eu preciso, toda vez que eu for fazer compras, for no supermercado, eu vou usar esse sapato e ele fica do lado de fora da casa. Eu já li coisas a respeito, né, disso. Ou então, deixar um tapete na porta de casa para você limpar os seus pés, depois pega esse tapete, né, e lava esse pano, e daí por diante. Ou então, todo sapato que vai para a rua fica do lado de fora, e aí eu deixo um sapato do lado de dentro, um chinelo, para que eu possa trocar quando eu entrar em casa. Então, são coisas aí do dia a dia, para a gente poder fazer no nosso dia a dia. Mas para que eu possa reduzir, né, o risco de infecção, e aí voltando naquela questão lá do isolamento, do distanciamento social, evitar aglomeração de pessoas, isso é muito importante, e evitar, gente, ambientes sem ventilação adequada, caso seja possível, né? Aí a gente pensa, e os ônibus, né? Quem precisa pegar ônibus. Então, é importante manter as janelas abertas do ônibus para circular o ar, sempre de máscara, né, dentro dos ônibus. Evitar o contato próximo com pessoas doentes ou, né, se ela tem algum sinal e sintoma respiratório. E aí entra aquela questão, né? Eu vou evitar o contato com essas pessoas, ok. Mas e aquelas pessoas que são assintomáticas? Então, eu tenho que manter a precaução o tempo todo. Por isso, a importância, né, do uso aí das máscaras. Cuidado com os objetos possivelmente contaminados. Então, a gente tem mania, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa dessa. Vai descer uma escada? Porque eu sou uma pessoa muito desastrada. Então, eu morro de medo de cair da escada. Então, eu vou descer uma escada, a mania que a gente tem de segurar no corrimão da escada, né? Então, nesses tempos aí de pandemia, tem que evitar segurar no corrimão da escada. Maçaneta de porta, né? Depois que você pegar uma porta, você higieniza suas mãos. O celular, interruptor, torneira, carrinho de supermercado. Vou falar uma coisa para vocês. Quando você chega ao supermercado, você olha aquele tanto de carrinho e você pensa assim, meu Deus, né? E agora? O que eu faço? Alguns supermercados já deixam, né, um papel toalha e um álcool 70 para que você mesmo possa higienizar, né, aquela parte do carrinho que você coloca a mão e depois você faz a higienização com álcool gel. Né? Então, isso é importante também, interessante. Sempre lavar as mãos com água e sabão. Né? E aí, falam de você ficar 20 segundos, né, lavando as mãos lá. E com muita frequência. O ideal, gente, é lavar as mãos com água e sabão, que eu falei para vocês mais cedo. Mas se eu não tenho condições, não tenho uma torneira com sabão lá na hora, eu vou usar o álcool gel. Se eu estou na cozinha tem água. Para que eu vou usar álcool gel? Eu vou usar água e sabão. Tá? Então, a gente tem que pensar isso. Se eu não tiver água e sabão, eu vou fazer a higienização aí, né, com o álcool gel. O que eles preconizam? Maior do que 60% é o ideal aí para poder fazer, né, falar que realmente foi feito a higienização das mãos. E cuidado aí com o olho, nariz, boca, né? Cuidado com as crianças, cuidado com esse álcool gel e o fogo, né? Porque minha mãe falava assim para mim, esse negócio não pega fogo não, esse negócio parece que tem pura água,
Falei, mãe, vamos fazer um teste? Coloquei um pouquinho de álcool gel em cima de uma pedra lá e coloquei fogo, né? Mostrei para ela, mãe, isso pega fogo. Então, se você está na cozinha, você não precisa passar álcool gel na mão. Tem água aqui. Tem água e sabão. Então, você lava suas mãos com água e sabão. A gente já viu, eu já vi várias reportagens aí de pessoas que queimaram por conta que passa bastante álcool gel na mão, nos braços e vai fazer comida, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui, ó, né, para quem não sabe ainda como é que faz essa higienização das mãos, a gente faz a mesma coisa com o álcool gel, né? Então primeiro eu vou molhar as minhas mãos com água e colocar o sabão, ou se for álcool gel, colocar o álcool gel. Vou esfregar a palma da mão, né? Uma palma, depois de esfregar outra palma. Vou esfregar entre os dedos, de um lado, depois do outro. Vou esfregar o polegar, né? Um polegar, depois o outro. Vou lavar o dorso da mão, lavar o punho. E aí, se for água e sabão, eu vou enxaguar. Se for álcool gel, eu não vou enxaguar, né? Então, isso aqui era mais usado pelos profissionais de saúde, né? Nos hospitais e etc. Hoje, todos nós temos que seguir aí, né, essa recomendação, que é a forma mais correta, que garante realmente que a mão foi higienizada. E é tão interessante que quando a gente dá, né, esse tipo de aula na faculdade, né, mostrar para os alunos como é que eles fazem a higienização das mãos, tem até uma dinâmica que a gente faz com tinta guache. Então, a gente enche a mão dos alunos de tinta guache, venda os olhos dele e fala para eles assim, agora vocês vão fazer a higienização das mãos. Quando a gente abre, né, tira a venda, a gente vê realmente como é que a gente não lava a mão corretamente, né? Em várias partes da nossa mão fica nessa dinâmica, fica cheio de tinta. Por quê? Porque são áreas que não foram lavadas, né? Não foram higienizadas. Então a gente tem que fazer de forma correta. E essa é a forma preconizada aí, né, pela vigilância sanitária e etc. Então é assim que é feito. Então, se vocês não sabiam, não conheciam, eu trouxe aí para que vocês possam ver. Demanda um tempo maior? Um tempinho maior, mas é para segurança, então vale a pena, né? A gente tirar esse tempinho maior aí para poder fazer essa higienização aí das mãos. Alguma dúvida dessa parte de contaminação, de cuidados de higiene? Alguém quer falar alguma coisa? Que a gente vai mudar um pouquinho o foco aí. Tranquilo? Ok. Então, a gente pensa muito nos cuidados de higiene, né? No cuidado com minha mão, a lavar minhas mãos, cuidado com, a gente falou, né? Com fruta, com verdura, com entrar em casa, usar máscara. A gente liga a televisão, todos os jornais só falam de coronavírus. A gente liga, né? Entra no WhatsApp, só mensagem de coronavírus. Entra no Facebook, entra no Instagram, e daí por diante. Aquele bombardeio de informações, né? Aquele tanto de coisa. E aí eu faço uma pergunta. Como que anda a sua saúde mental com relação a isso? E aí vem a questão, né? Do distanciamento social, do isolamento social, né? Que muitas pessoas, elas estão sozinhas há mais de 50, 60 dias aí. O único contato que elas têm, né, que agora a gente mudou a nossa forma de contato, é o contato virtual. E como é que você anda com relação a isso? Como é que você lida com relação a isso? Eu tenho a minha dentista, né, ela estava me contando, eu quebrei o meu dente no tempo de pandemia, né, então eu tive que ir ao dentista. E aí ela estava me contando que ela tem crise de ansiedade. Então, ela começou a ver muita televisão e muita informação, e ela começou a sentir todos aqueles sinais e sintomas de uma síndrome respiratória. Se falasse na televisão que se coçar, né, eu tô dando um exemplo, assim, uma brincadeira. Se falasse na televisão que coçar o cabelo, né, coçar a cabeça era sintoma de coronavírus, a cabeça dela começava a coçar. Então, ela estava muito assim. E aí ela começou a sentir mesmo, né, ter sinais e sintomas mesmo da doença. E ela procurou o médico. E aí ele falou para ela assim, você não está doente. Isso é tudo na sua cabeça.
Aí ele falou, a minha recomendação é, você vai parar de assistir televisão, você vai parar de ver celular, ver o WhatsApp, etc., porque aí você melhora. Né? Ela tinha a falta de ar que ela estava sentindo era de ansiedade, por tanto de informação que ela estava recebendo. E aí ela mudou esse pensamento dela e ela começou a melhorar. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer, né, para nós: como anda a nossa saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, né, em tempos onde eu não posso mais abraçar, não posso mais pegar na mão, né? Tem pais e filhos aí que moram em casas separadas que tem meses que não se veem pessoalmente. Então, como é que você lida com isso? Se vocês já pararam para pensar, né, com relação a essa tipo de coisa. Eu tô tomando todos os cuidados, né, físicos, mas e os cuidados mentais? Será que você está tomando cuidado, né? Está tendo essa preocupação também? E aí eu falo, né, bombardeio de informações. Então, todo dia é uma informação nova. Todo dia, se você... são informações importantes? São importantes. Não estou falando que não são, tá? Das estatísticas são importantes? São importantes. Mas você, todo dia você vê, né? Aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes. E aí, o que está acontecendo? O que não está acontecendo? Toma tal medicação, não toma tal medicação? Onde está a vacina? O que a gente vai fazer? Né? O que vai ser da nossa vida? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir um emprego? Aí vem aquele tanto de informação, aquele tanto de coisa que, além da doença física, eu começo a apresentar também, né, a doença mental. Então, esse bombardeio de informação, ele é importante a informação, mas, por outro lado, ele pode ser, né, uma questão ruim para nossa saúde mental. Esse tanto de informação. O que eu tenho que aprender a fazer? Eu tenho que saber as informações? Na minha opinião, eu tenho que saber. Mas eu preciso 24 horas ficar ouvindo sobre isso? Né? E se aquelas informações, aquele bombardeio de informações está me trazendo coisas ruins, então eu vou desligar um pouco. Isso é importante. Outra coisa que a gente vê muito, né, com relação a esse tempo de pandemia, o medo. Medo de quê? Será que eu vou adoecer? E se eu, né, ficar doente, será que eu vou ficar doente daquela forma mais grave? Ai, meu Deus, eu acabei de ver na televisão que não tem mais, né, só tem 2 leitos de UTI. E se eu precisar de uma UTI, o que eu vou fazer? E aí vem aqueles pensamentos. Ou então eu trabalho na área da saúde. Será que eu vou adoecer, né? Será que eu estou cuidando desse paciente? Será que eu me contaminei? Não me contaminei? Vou para casa. Será que eu levei essa contaminação para casa? E aí vem todo aquele medo, aí vem o pânico, né? O pânico de morte, né? O pânico de adoecer, de precisar dos serviços de saúde, o medo da minha mãe, da minha avó, do meu pai, que são pessoas mais velhas, adquirirem a doença. E aí vem toda essa questão, né? E aí isso vem e atrapalha e traz a questão da saúde mental. O isolamento. Como é que você lida com esse isolamento? Não sei se alguém de vocês mora sozinho, né? Como é que eu estou nesse isolamento? Será que eu estou conseguindo lidar com isso? Será que eu aprendi a achar outras formas para diminuir, né, esse isolamento? Será que eu estou me sentindo muito sozinho? E isso está me trazendo problemas, né? Está me trazendo consequências, igual dessa minha dentista que eu falei para vocês. Eu estou ficando com tanto medo, isolada, sozinho, e aí vem a ansiedade, e aí eu começo a ter sintomas físicos por conta dessa ansiedade. Então, são situações que eu tenho que parar e prestar atenção. Eu tenho que olhar e falar, como que está, né? Como é que eu estou reagindo com relação a isso? Como é que está a minha cabeça pensando que tem 60 dias que eu não vejo meu pai, não vejo minha mãe? Tem tanto tempo, né? Será que eu estou trabalhando em casa? Será que, se não melhorar a situação, será que eu vou continuar tendo emprego? Não vou? E aí vem toda aquela questão, né? E todo aquele medo. Isso é normal? É normal. O que eu não posso? O que eu tenho que procurar, né? E evitar? Que isso me cause o quê? Um problema maior. Que isso me traga uma questão física. E eu estava conversando com uma psicóloga e ela falou o seguinte, que sentir medo é normal, né, sentir sozinho é normal. Quando que eu percebo que isso deixa, né, do normal para o não normal e eu tenho que começar a procurar ajuda
com relação a isso. Quando isso começar a interferir na minha vida. Então, eu tô com tanto medo, com pânico, que eu preciso, né? Eu preciso ir ao supermercado fazer compras, que só eu que vou. Eu não tenho coragem de pôr o pé na rua. A hora que eu ponho o pé na rua, eu já começo a imaginar, já começo a espirrar, já começo a sentir falta de ar, e daí por diante. E isso já está começando a afetar a sua saúde. Será que não seria o momento de você procurar ajuda? Né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção com relação a essas coisas. E aí... Thaís? Oi? Oi, só fazer uma colocação aqui rapidinho, que você está falando sobre essa questão da saúde mental, e isso é tão grave, tão importante quanto o uso da máscara, do álcool, né, as asepsias. A gente mora aqui num condomínio, então aqui tem muita criança, e vocês não têm noção, assim, como eu estou vendo muito de perto, porque a gente às vezes fica sabendo notícia, alguém na família e tal, mas esse novo modo de vida para as crianças, não só relacionado ao confinamento, né, ao ficar em casa, mas aulas online. As crianças estão entrando em pânico, né? Um menininho aqui falou assim: não, mãe, eu não quero ver a tia pelo computador, eu não quero ter aula desse jeito. E aí tem crianças que estão acordando na madrugada com crise de pânico, pai e mãe estão comprando cachorro para ver se melhora essa saúde mental, porque essa mudança, não só para nós adultos, né? Porque a gente pensa assim, a criança adapta a muita coisa, né? E assim, jovens, adolescentes, o quanto eles estão começando inclusive, entrar em remédio, medicação, porque esse confinamento, a nova modalidade de vida, né, tem trazido assim, a parte emocional, psicológica da pessoa, e a gente não tem noção o quanto isso afeta, porque quando você pensa, ficar em casa é fácil, que isso, a gente não ficava assim, hoje é segunda-feira de novo, vou ter que trabalhar, eu queria ficar em casa, mas o ficar em casa de uma forma diferente, é um ficar em casa forçado, onde você imagina, você ter que, criança de 5, 6 anos ser alfabetizada, 7 anos, pelo computador, então assim, é uma realidade que tem afetado muito. E a gente tem que pensar muito na saúde mental dos idosos, né, e das crianças, porque nós, o meio termo, vamos dizer assim, a gente tem que dar conta, porque a gente tem que ajudar o idoso, né, os pais, os nossos pais, os nossos avós, mas nós temos os filhos também. Então, assim, isso aí é muito importante, isso é tão importante quanto as asepsias que você falou anteriormente. Obrigada. Nada. E aquela questão, né, Tânia? A perda da liberdade, a privação da liberdade. E que a gente não fazia noção de quanto era difícil. Então, a gente tá privado da liberdade, né? Você pode sair de casa? Até pode, mas tem uma privação aí da liberdade. E aí, essa privação da liberdade, isso é muito ruim, né? Eu tive duas primas, só ilustrando aqui, que elas iam se formar agora, né? E aí elas não tiveram formatura. A formatura foi adiada para o ano que vem. E aí vem aquela frustração. É uma coisa boba, né? Pensar boba assim, né? É uma coisa... mas é só uma festa. Sim, mas a pessoa esperou quantos anos por aquilo? Né? E aí... Ou então, quando as pessoas desmarcaram aí casamento e etc. Vou dando só um exemplo, né? Então, são coisas que mudou. É o novo que a gente está falando, né? Mudar tudo isso. E isso traz ansiedade, traz medo, traz angústia. Isso é normal. O que eu não posso é deixar isso afetar a certo ponto de me paralisar, de evitar de fazer certas coisas. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. E aí, eu trouxe algumas dicasinhas aí para ver se a gente melhora essa nossa saúde mental. Vamos desligar um pouco a televisão, vamos desligar um pouco o celular, vamos sair um pouco aí das redes sociais, né? Vamos ler um livro. Mas que livro? Né? Não ler livro sobre vírus, sobre contaminação, lê outro tipo de livro. Lê outro tipo de coisas não relacionadas à infecção, né? À contaminação. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de conversar com meus familiares. Então, vamos conversar. Né? Tem aquelas brincadeiras, né? Nossa, eu até descobri que eu tenho uma pessoa em casa. Minha mãe é até gente boa, descobri que minha mãe é gente boa. Não sei se vocês já viram essas piadinhas. Mas
Vamos mudar um pouco, vamos mudar um foco, vamos assistir um bom filme, mas aí uma recomendação, evite filmes de epidemia. Não sei se vocês repararam, né, no começo aí da pandemia, nesses canais aí né, que ofertam filmes, qual que eram os tops 10 do filme? Dos tops 10, 5 era epidemia, filmes de epidemia. Não, gente, muda o foco, vai assistir aí, né, uma comédia, vai assistir uma outra coisa para que você mude o foco. E uma coisa muito importante, entenda que você não pode controlar tudo. Isso é importante, né? Eu não posso controlar. Será que eu vou adoecer? Não sei. A gente não tem como controlar isso. Agora, eu tenho como controlar o quê? Fazer a minha parte. Tudo aquilo que me for proposto, que me foi ensinado para que eu possa fazer, para melhorar e para evitar o contágio, eu vou fazer. Agora, se eu vou me contaminar ou não, se eu vou adoecer ou não, está fora do meu controle. Eu consigo controlar os meus cuidados. Mas não fica pensando, eu vou ficar doente, eu vou adoecer, não sei o quê. Né? Então, entenda que você não pode controlar todas as coisas. Ouça uma música. Você gosta de música? Ouça uma música. Né? Liga o som no último volume e sai dançando pela casa para você desestressar um pouco. Então, são coisas que parecem simples e que antigamente a gente não dava valor para elas, mas que hoje a gente percebe como elas são importantes. Né? Como são atitudes que são importantes para a gente fazer. E uma coisa, né, vou reforçar, tá ansioso, tá, né, preocupado, então para de ver um pouco notícia, para de ver um pouco boletim de número novos de casos e etc. Muda um pouco o foco. Né? Vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai assistir um filme aí qualquer, né? Muda o foco para que você não se sinta tão ansioso e tão preocupado com relação a isso. Tome os cuidados necessários, e eu falo muito isso. E o resto a gente entrega nas mãos de Deus, né? Porque só Ele é que sabe todas as coisas. Diga. Tá bom, meu bem? Tá boa. Oi, Catimila, tá boa? Joia. Bom dia. Eu acho muito importante também, eu falo muito isso para os meus alunos, nenhuma verdade absoluta, né? Sim. Então, essas informações, essa enxurrada de informação que a gente vê na televisão, é bom dar uma filtrada, né? Porque você nada, não é tudo que é verdade, né? Assim, nada é verdade absoluta, e é importante essa visão, esse olhar mais crítico para a gente não enlouquecer mesmo, né? Então, acho que é importante isso também, né? Muito isso bem. Mesmo. Isso mesmo. Obrigada. De nada, querida. Pessoal, então, assim, comecem a pensar isso, né? E isso que a Catimila falou, a professora Catimila falou, é muito importante. Aprenda a filtrar, cuidado com as fake news, né? Cuidado com as mentiras e muda um pouco o foco. Né? Começa a pensar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Eu não posso sair. Ok, mas faz em casa, né? Conversa em casa, faça... vamos fazer uma amiga minha, acho que foi uma amiga minha, que ela fez um chá virtual. Então, ela convidou todas as amigas dela, cada uma na sua casa, cada uma fez o seu chá lá, o seu lanche, e elas tomaram juntas conversando. Né? Isso é diferente, é novidade? Mas é uma forma de desestressar e de encontrar, né, mesmo que virtualmente, os amigos? E é uma coisa importante. Outro dia eu fiz uma live, né, uma videoconferência com meus tios e meus primos, que a gente estava todo mundo com saudade um do outro. Então a gente fez, conversamos, rimos. Qual que foi a única diferença? Que a gente não estava junto fisicamente, mas foi muito interessante. Né? Então vamos começar a mudar um pouco e fazer esse tipo de coisa para que a gente continuar seguindo as orientações de precaução, de prevenção, mas sem deixar isso, né, deixar a nossa mente doente. Porque não adianta nada eu proteger o físico e minha mente adoecer. Então eu tenho que balancear e controlar os dois. Ok? Aqui só mostrando onde eu tirei as informações, né, que foi do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo?
Ok, então, eu agradeço a presença de todos, em nome da Faculdade Pitágoras, né? Então, que a gente possa aí seguir essas orientações e manter a cabeça livre, né? E tentar o máximo possível não deixar que tudo isso afete ainda mais as nossas vidas. Certo, pessoal? Foi um prazer. Obrigada. Qualquer coisa, por nada. Parabéns, Thaís. Colaboração, Foi muito boa a sua apresentação. Foi, muito Obrigada, gente. Tudo de bom. Para vocês também. Obrigada, bom dia. Bom dia.